voltar agora a falar de política, é o grande assunto dessa segunda-feira, porque o Legislativo e também o Poder Judiciário voltam com tudo hoje, depois do recesso. A cerimônia no Judiciário é às 2 horas da tarde e a cerimônia no Congresso é às 3 horas da tarde. Quem está com a gente aqui é a Marília Ribeiro e também o Gabriel Bus, nosso coordenador de política do Metrópolis.com. Eles vêm trazendo os resumos das pautas, movimentação ainda bastante tranquila, né? Nath, sim, né? A gente está no comecinho ainda da manhã, muitos parlamentares estão chegando em Brasília para poderem participar dessa abertura do Legislativo, marcado para as 3 horas da tarde. Vamos ter aí a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Também devemos ter aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, provavelmente deve vir. E pelo lado do governo, do executivo, vamos ter a presença de Rui Costa, ministro da Casa Civil. Nath, além do Legislativo, como você disse, teremos também a volta aí do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal retoma aí os seus trabalhos a partir das 2 horas da tarde. Lá vamos ter a presença do presidente Lula. E às 6 horas da tarde, Nath, vamos ter também a abertura aí dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que vai estar à frente aí a ministra Carmen Lúcia. A gente vai falar de eleições, né, Gabriel? Puxando aí por essa retomada dos trabalhos do TSE, Nath, mas também essa volta dos trabalhos aqui no Legislativo vai fazer muita movimentação nesse xadrez eleitoral, né, que já vem toda essa movimentação por parte dos parlamentares. A gente vai falar um pouquinho agora de uma matéria especial que foi feita pela equipe do Gabriel Bus. Ele é o coordenador de política do Metrópolis. Nós temos aí as repórteres Daniela Santos e também Alice Groth. Elas fizeram um levantamento onde mostrou aí o presidente Lula com a menor vantagem nessas pesquisas eleitorais. Ele vem concorrendo aí como pré-candidato presidente Lula, e também nessas pesquisas que foram feitas, esse levantamento feito pelas meninas, elas trazem também aí uma comparação com o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O Gabriel vai contar um pouquinho mais pra gente sobre como é que foi feito todo esse levantamento e o que ele traz de fato e o que a gente pode esperar para esses próximos dias por conta das eleições e essas movimentações voltando aos trabalhos no Legislativo e também no Judiciário. Pois é, Marília, a pesquisa, as meninas se basearam num levantamento de pesquisas, fazendo cruzamento entre pesquisas eleitorais. Para vocês terem uma noção, no mês passado, a Quest divulgou uma última pesquisa eleitoral, a primeira de 2026 pelo Instituto, e a diferença de Lula para o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que é o principal nome da oposição, é de 13 pontos percentuais. Já na Paraná Pesquisas, que saiu na semana passada, finalzinho ali da semana, dia 29, a diferença de Lula para Flávio Bolsonaro no primeiro turno é de 6,7%, uma diferença bem curta. E o que esses dados trazem para a gente, Nath, Marília? Que a eleição vai repetir muito do que foi 2022. Naquele momento, em 2022, houve uma crise, inclusive, dos institutos de pesquisa que não conseguiram medir a força do bolsonarismo. Aparentemente, agora, essa força está sendo medida. As pesquisas estão conseguindo alcançar esse público que era muito resistente lá atrás às pesquisas eleitorais. Então, há uma tendência, ao que parece, de que pessoas que são ali aliadas do bolsonarismo, da família Bolsonaro, estão respondendo a esses institutos e dizendo: olha, vou votar no Flávio Bolsonaro, ou vou votar no Jair Bolsonaro, quando era, então, o ex-presidente, então, candidato. Então, as pessoas aparentemente estão começando a responder. E aí a gente já está vendo, desde janeiro, uma consolidação desses dois nomes, tanto Flávio Bolsonaro do lado da oposição, quanto Lula do lado do governo, o que mostra uma dificuldade de qualquer outro candidato avançar nessa polarização de um lado e de outro. E, para além disso, é também um demonstrativo que 2026 tende a repetir exatamente o roteiro de 2022, que era uma guerra de rejeições. E o que foi feito em 2022? Lá, Lula tentava, a própria campanha do PT era para falar: olha, a nossa campanha está vindo aqui para mostrar o que está aqui, que é o governo Jair Bolsonaro, e o que a gente quer fazer de governo. Então era uma disputa entre o que está e o que já foi, né? Porque já que Lula tinha sido presidente já 2 vezes. Agora, em 2026, a tendência é que se repita a mesma coisa, só que de campos opostos.
é o que está, no caso do governo Lula, e o que foi o governo Bolsonaro. E claro, o Flávio também quer olhar para frente, dizer o que ele pode mudar, o que vai ser diferente do que vem sendo feito no governo Lula. Flávio, que inclusive está numa agenda, encerrou agora uma agenda internacional, ele que tem essa crítica à postura internacional de Lula, diz que vai adotar uma outra forma, inclusive se alia muito aos discursos de Netanyahu em Israel e de Trump nos Estados Unidos. Então, Flávio diz que essa é a posição dele, mais ligada a esses dois líderes mundiais. Então, tudo para dizer o seguinte, é uma eleição que tende a repetir, inclusive, a guerra de rejeições, que a gente viu em 2022, que foi crucial ali para definir o segundo turno. E isso muito cedo, a gente já está constatando isso muito cedo, em janeiro, ou seja, as pessoas na rua já estão tendo basicamente a certeza, Marília e Nath, de quem elas vão votar, o que prejudica muito os outros candidatos, porque se as pessoas já em janeiro, de uma eleição que vai acontecer em outubro, já estão muito certas e resistentes a pensar em outros nomes, fica difícil para esses outros candidatos que se colocam como terceira via ou mesmo correm por fora, como a gente diz, fica muito difícil de eles convencerem o eleitor de que precisam sair dessa polarização ou precisam escolher outro nome. Os eleitores, aparentemente, o que a gente tem visto nas pesquisas já nesse início de ano, estão já muito decididos sobre seu voto. São poucos os casos em que a resposta sobre não sei ou não responderam é muito curta, de 2% a 3%. Então, os eleitores mostram que já tem a decisão e mostram também que será uma eleição difícil. Mesmo o favoritismo de Lula, ele liderando as pesquisas, vai ser uma eleição difícil para o presidente. É aí que tenta o quarto mandato, vai tentar, né, o quarto mandato para o Palácio do Planalto. Gabriel, o que pode se tornar um problema também, né, se a gente for pegar, porque nós temos o PSD, ele está com 3 nomes aí ventilados à pré-candidatura à presidência da República. Nós estamos falando de Eduardo Leite, Ratinho Júnior e agora, por fim, né, o último governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O PSD fala que deve aí firmar um nome mesmo para ser pré-candidato à presidência da República até abril. Esse período, né, como você falou, né, nós estamos em janeiro, mas o PSD definindo isso até abril, cria-se então um problema, porque a gente já vê a polarização se repetindo, né? Olha, a gente vai precisar olhar os dados lá em abril, porque o que chama atenção é que em um mês Flávio Bolsonaro conseguiu consolidar os nomes que eram apoiadores de Jair Bolsonaro, os eleitores, perdão, que eram eleitores de Jair Bolsonaro, transferiram automaticamente, quase que não passe de mágica, seu voto para Flávio Bolsonaro. Porque entendem que, bom, se o líder que eu iria votar indicou o candidato Flávio Bolsonaro, é nele que eu vou. É muito semelhante ao que aconteceu em 2018. Quando Lula decide ali, então, que Fernando Haddad seria o candidato do PT, Haddad realmente cresce exponencialmente ali nas pesquisas em 2018. Não não conseguiu ganhar a eleição, mas o espólio de Lula foi todo para Haddad rapidamente. E entrou na disputa Ciro Gomes, que foi talvez a melhor eleição dele nos últimos anos, ali em 2018, mas não conseguiu. O que tende a acontecer no campo da direita, por exemplo, entrar algum candidato do PSD, seja Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite, tirar um pouco do espólio de Flávio Bolsonaro, mas não a ponto de ser competitivo ou tirá-lo de um segundo turno, por exemplo. O que tende a acontecer é repetir exatamente um roteiro de 2018, só que agora de um outro lado da política. Na época era a esquerda tentando fazer um nome viável, agora é a direita tentando fazer um nome viável. E, claro, tendo um outro candidato também que deve ser ali candidato pelo PSD, disputando esse voto da direita e do centro também, claro, para esse eleitor que não quer nem Lula, nem o espólio da família Bolsonaro. É isso, Nath. A gente continua aqui no Congresso Nacional, como eu disse, né? Esse comecinho de manhã está bem tranquilo, apenas movimentação de jornalistas. A gente já vem trazendo aí as primeiras informações. Teremos, então, abertura do Legislativo a partir das 3 horas da tarde. Às 2 horas antes, vamos ter abertura dos trabalhos no Judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal. Às 18 horas, 6 da tarde, vamos ter também a abertura dos trabalhos no TSE. Então agora, Nath, volta todos os trabalhos, todos os 3 poderes trabalham aí. O que não significa que muita coisa pode avançar, Nath, porque nós ainda temos um carnaval
a enfrentar. Então, muita coisa vai ficar somente para depois do Carnaval. Hoje, aqui no Congresso Nacional, existe aí a previsão de ter uma sessão no plenário da Câmara dos Deputados a partir das 6 horas da tarde também. A gente vai continuar acompanhando. Toda a equipe do Metrópolis está já aqui dentro do Congresso Nacional. Estamos com a equipe dentro do Senado, Câmara dos Deputados, em todos os salões que estão permitidas a nossa presença. E a gente vai trazendo as atualizações, conversas com parlamentares ao longo de toda a nossa programação aqui no YouTube. Nath? Perfeito, Marília Ribeiro, que volta ao vivo no Contexto Metrópolis, hoje ao meio-dia, para continuar trazendo todos os detalhes da volta aos trabalhos, especificamente ali do Congresso, mas também trazendo os detalhes da volta do Judiciário, que acontece um pouquinho antes. Valeu também o Gabriel Bus, viu? Bom,